Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dando continuidade novamente ao nosso livro Tratado Summa Daimoníaca. Olha, eu confundindo já, porque o livro anterior foi Tratado do Inferno, depois falamos do João Bosco, mas esse é o Summa Daimoníaca. E ele tem o Tratado de Daimonologia e Manual de Exorcista. Tudo isso eu vou passar aqui para vocês. Todo o conteúdo desse livro, eu não estou pulando nada. Eu estou passando tudo que tem escrito aqui nesse livro, porque é um livro de extrema importância para o nosso conhecimento como cristãos, católicos, apostólicos, romanos. Ah, Diego, mas eu não sou católico. Para você também, amado irmão e irmã, porque você deve ter curiosidade de saber como que surgiu o demônio, o que aconteceu, como que foi a batalha no céu, até onde ele pode chegar, o que ele pode fazer. Todos nós, seres humanos, temos esta curiosidade. São coisas que não é falado nas nossas igrejas, né? Mas existem, está aí para nós buscar esse conhecimento. Então eu fui atrás, estou trazendo aqui para vocês que não é inscrito no canal. Não importa a sua religião, aqui nós estamos falando de conhecimento, tratado de demonologia, tá bom? É para todos, é para todo o público, tá bom? Então você aí também é importante, você que é de outras religiões, conheçam. E outra, conhecimento nunca é demais e é sempre necessário, tá bom? Respeito todas as religiões, eu sou católico. Falo assuntos da Igreja Católica, mas nada impede de você também de uma outra religião, com toda a sua humildade, porque o cristão ele deve ter a humildade de ouvir também as outras religiões. Eu ouço também pastores, pessoas de outra religião, porque vem trazer alguma informação, vem em nome de Deus, e o próprio Jesus disse: quem não está contra nós está ao nosso favor. Não devemos pregar ideologia de religiões e virar guerra de religiões, não, amados irmãos. Estamos caminhando em busca da santidade, todos nós queremos a salvação, tá bom? Então é um livro muito bom, vale a pena você acompanhar desde o início. Você que não pegou desde o início, está pegando agora, é inscrito agora, está acompanhando agora, graças a Deus, antes tarde do que nunca. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, desde o primeiro capítulo. Você aí tiver um tempinho, você vai acompanhando desde o começo. Hoje nós vamos falar da questão, nós estamos no segundo capítulo, parte 3 hoje, questão 22, 23 e 24 vai ser falada hoje, com os seguintes temas. É possível distinguir as tentações que procedem de nós mesmos das boas tentações do demônio? Questão 23. O que fazer diante da tentação? Questão 24. O demônio pode ter alguma tática para nos tentar? Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades, as ciladas do demônio. Ordene de Deus, instantemente pedimos. A vós, príncipe da milícia celeste, pelas virtudes divinas, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Questão 22, iniciemos então. É possível distinguir as tentações que procedem de nós mesmos das tentações do demônio? A tentação que provém do demônio não se distingue em nada de nossos próprios pensamentos, que o demônio tenta infundir em nós espécies inteligíveis, ou seja, o demônio introduz em nossa inteligência, memória e imaginação objetos apropriados a nosso entendimento que em nada se distinguem os nossos pensamentos. Uma espécie inteligível é justamente isso, o que há em nosso
Uma espécie inteligível é justamente isso. O que há em nosso pensamento quando exercitamos a ação de pensar. Imaginar uma árvore, resolver uma equação de matemática, desenvolver um raciocínio lógico, compor uma frase, tudo isso são espécies inteligíveis. Nós as produzimos no interior do nosso espírito racional. Porém, um anjo também pode produzi-las e comunicá-las silenciosamente. Porque o demônio foi expulso, mas não deixa de ser um anjo. Ele foi expulso, mas tem seus poderes de anjos, continua sendo anjo. Mal. Comunicamos nossas espécies inteligíveis, sobretudo pela linguagem, ainda que também possamos fazê-lo, por exemplo, com a pintura ou a música, porém, sempre por meio externo, enquanto o anjo pode transmitir essa espécie sem necessidade de meio algum. Por isso não existe maneira de distinguir o que vem de dentro de nós de um anjo ou de um demônio ou de Deus diretamente. Pois bem, as pessoas levam muitos anos se esforçando na vida espiritual com uma vida de oração muito intensa. Pode advertir que há tentações que aparecem com uma intensidade bastante surpreendente e com uma estranha persistência, sem que tenha motivo para isso. Por exemplo, a leitura de um livro contra a fé produz tentações contra a fé, é lógico. Porém, se essa tentação aparece logo no início, muito intensa e persiste durante semanas, pode ser sinal de que seja uma tentação do demônio. Não é uma certeza. De modo geral, as tentações sem causa razoável, muito intensas e persistentes, podem proceder do demônio. No entanto, com essas características tão vagas, nunca podemos estar 100% seguros. A nós, sacerdotes, chegam pessoas de intensa vida de oração e que, sem jamais haver tido nenhum problema psicológico, sentem desejo de blasfemar contra Deus ou pisar no crucifixo. Por exemplo, se essas perturbações são crônicas, é razoável pensar que tem sua origem em uma enfermidade. Porém, se a sua aparição é repentina e a pessoa parece ter mente sã, existe razão para suspeitar que sejam tentações procedentes do demônio. O psiquiatra que tiver lido essa explicação seguramente pensará que o descrito se deve a um processo de ação e reação. As tais psiquiatras queremos dizer que conhecemos perfeitamente esses mecanismos do subconsciente, porém também os recordamos de que o demônio existe e sua existência fica mais evidente quando a tentação obsessiva desaparece prontamente, sem jamais voltar a aparecer. As tentações do demônio nunca são crônicas, e por veementes que sejam, quando desaparecem, não deixam a mais leve sequela na psique que as padeceu. 23, questão 23, que vem com o tema: o que fazer diante da tentação? Repeti-la de pronto. A tentação nada pode nos fazer a se repelirmos. Se não dialogarmos com elas, é inofensiva. Lembra de Eva. O pecado entrou no mundo porque Eva dialogou com a serpente. Porque desde o momento em que dialogamos com ela, em que ponderamos a prós e os contras do que nos diz, em que consideramos o que nos propõe, desde esse instante nossa fortaleza se enfraquece, nossa oposição se debilita. Uma vez iniciado o diálogo,
necessitamos de muito mais forças de vontade para repeli-la. Outra coisa que nós confessores observamos é que alguns penitentes, muitos devotos, às vezes se agoniam diante de certas tentações que os empurram a cometer grandes pecados. Essas pessoas devotas e religiosas não explicam como lhes vêm esses pensamentos e, além disso, se sentem muito culpadas e impotentes. Tendo compreendido que é uma espécie inteligível infundida por um demônio, compreende-se que o melhor modo de trabalhar contra ela é ignorá-la, fazer justamente o contrário do que nos propõe, ou se pôr a rezar. Desesperar-se não serve para nada. Então, se não se desespera, aquele que se desespera no demônio. Então, se não se desespera, aquele que se desespera é o demônio. Se a gente não se desespera, se a gente mantém a calma, se a gente continua em oração, quem se desespera, quem entra em desespero, é o demônio. O demônio nos pode introduzir pensamentos, imagens ou recordações, porém não pode introduzir-se em nossa vontade. Podemos ser tentados, mas ao final fazemos o que queremos. Nem todos os poderes do inferno podem forçar alguém a cometer o mais leve pecado. Leve isso para a sua vida, amado irmão, amado irmão. Questão 24. O demônio pode ter alguma tática para nos tentar? Escuta aí. O demônio é um ser inteligente, não há nenhuma força ou energia. Portanto, devemos compreender que a tentação tende a ser um diálogo. Um diálogo entre a pessoa que resiste e o tentador. Se a pessoa resiste a considerar a tentação, essa não será mais que a insistência por parte do demônio, porém sem resposta da nossa parte. O demônio pode estar ao nosso lado durante muito tempo, analisando, conhecendo-nos, nos tentando, atacando-nos em nosso ponto mais fraco. O demônio pode ser extraordinariamente pragmático, ou seja, sabe quando tem suas possibilidades de êxito. Por isso, tenta somente quando sabe que tem alguma possibilidade. Se ele percebe que uma pessoa não vai cometer um pecado grande, pode tentar para que ela cometa algo menos grave. Se ele sabe que nem sequer isso pode conseguir, tenta só para que cometa alguma imperfeição, nem sequer um pecado. E dentro do campo da imperfeição, ele tentará aquilo que sabe que é possível. Por exemplo, ele sabe que tentar a gula a um asceta pode ser perda de tempo. Porém, o demônio sabe, talvez, que tem maiores possibilidades de êxito se tentá-lo a exceder-se no jejum. E se vê que, por esse caminho, tem êxito, começará a tentá-lo para que se exceda no jejum, de um modo que mais favoreça sua soberba ou de um modo que seja pior para a sua saúde e etc. Outro exemplo, é sabido que não tem sentido tentar uma monja para que deixe a oração. O que vê com melhor possibilidade para tentá-la, para que prolongue o tempo de oração em detrimento do trabalho que tem obrigação de fazer. Em outras ocasiões, o demônio atua de maneira mais realista e procura conseguir que a alma creia que já não tem mais que obedecer seu confessor, que já que é um homem menos espiritual que ela mesma. O demônio não tenta de qualquer maneira, mas analisa e ataca onde vê que tem alguma possibilidade. E no geral, ele tem alguma possibilidade onde justamente o homem virtuoso crê que tem menos possibilidades. Coloquei exemplos de tentações dirigidas a homens de oração e ascéticos, porque o homem entregue ao pecado é um homem sem proteção das virtudes,
Sem essas couraças, todo o seu espírito apresenta múltiplos flancos desguarnecidos, expostos à ação das tentações. Se Deus nos protege, se Deus não protege essas almas, qualquer uma delas pode ser combustível do fogo de suas próprias paixões, ajudado pela ação do demônio. Por isso pedimos no Pai Nosso que nos livre do mal. Isto demonstra que, mesmo dispondo da liberdade para resistir, convém que peçamos ao Criador que nos proteja. Por essa razão, Deus nos colocou um anjo da guarda, para que as inspirações malignas sejam compensadas pelas inspirações do bem. Além disso, se alguém é tentado e ora, a tentação desaparece. Ela é incompatível com a oração. A oração cria primeiro uma barreira contra a tentação. A oração cria primeiro uma barreira contra a tentação e a tentação desaparece. Pois nossa vontade e nossa inteligência se centram em Deus. E se insistirmos um pouco mais, o demônio não poderá resistir e fugirá. Amados irmãos e irmãs, o nosso segundo capítulo, parte 3, vai ficando por aqui. O tema geral desse segundo capítulo que nós estamos falando é sobre a tentação e o pecado. E aí nós temos vários temas, né? Hoje nós falamos do 22, a questão 22, que é possível distinguir as tentações que procedem de nós mesmos das tentações do demônio? A questão 23, o que fazer diante da tentação? E a questão 24, o demônio pode ter alguma tática para nos tentar? Amanhã continuemos, então, o nosso livro Summa Daimoníaca, do Padre José Antônio Forte. Deus abençoe a vida de todos vocês. Até amanhã, se Deus quiser.